Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo bíblico. Ainda dentro do tema Batalha Espiritual, quero passar para os irmãos hoje uma lição com o título de Batalha Espiritual, uma realidade. Antes de começar, quero ler alguns textos aqui, 3 textos na verdade, como base para o nosso estudo. O primeiro é o que nós temos lido todos os estudos, que é Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O segundo texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, conselhos, estratégias e planos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E o terceiro texto é uma promessa de Jesus. Em Lucas capítulo 10, verso 19, ele diz o seguinte: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. É uma promessa para nós nos dias atuais. Eu queria fazer uma pequena ilustração aqui para você entender o que estou falando. Estava me lembrando quando a gente é menino na escola, às vezes a gente arrumava uma confusão dentro da sala de aula e os outros meninos se levantavam contra nós e diziam assim: lá fora eu te pego, vou te pegar lá fora. E quando geralmente o pai da gente ou a mãe ia buscar a gente praticamente escondia debaixo da roupa deles, né? Com medo de apanhar. Mas aquilo, o nosso pai ou mãe que ia nos buscar era a nossa proteção. Muitas vezes, nos dias atuais, nós precisamos da companhia de Deus, porque o inimigo está nos esperando lá fora. Ele está doido para pegar a gente, e ele só não pega porque nós estamos com Deus. Então é importante, não é só falar que Deus é seu pai, que você tem um pai, mas você ter comunhão com esse pai e poder esconder, como diz o salmista, esconder debaixo das asas dele até que passe a tempestade, até que volte a ser dia bonito. Então nós precisamos dessa comunhão com Deus, é a única arma que nos livra de todo o mal, é estar em comunhão com Deus, estar junto com Ele. Devido à pluralidade religiosa do nosso país, aliás, eu vou citar aqui alguns pontos que nos trazem dificuldade no entendimento da batalha espiritual. O primeiro é esse aqui, a pluralidade religiosa do nosso país. Nosso país tem religião de todo tipo, né? Tem gente que crê em tudo quanto há aqui, e às vezes se torna difícil um bom entendimento da palavra de Deus, daquilo que é Deus, o que Deus é, o que Ele faz, até onde Deus está conosco, até onde nós podemos contar com Ele, como e quando podemos contar com Ele, em qual situação, e muitas pessoas se perdem nesse meio aí. O segundo ponto é o sincretismo religioso que nos apresenta noções estranhas sobre o mundo espiritual. Todo mundo tem palpite. Você começa a conversar sobre o mundo espiritual, todo mundo tem palpite, todo mundo sabe alguma coisa. Tem até um ditado aqui no Brasil que diz assim que de médico e de louco, todos nós temos um pouco, né? Assim como quando você apresenta qualquer tipo de enfermidade, aparece um tanto de gente receitando chás e mistura disso com aquilo para curar. Na verdade, ninguém tem certeza de nada, né? Na religião é a mesma coisa, há um sincretismo, há uma mistura de entendimento, uma mistura de crenças que às vezes traz dificuldade para entender verdadeiramente a palavra de Deus. O terceiro ponto é a escassez de conhecimento bíblico e teológico, ou seja, conhecimento de Deus. Muitos falam em Deus, muitos dizem
quem é Deus, mas na verdade não o conhece. E tem até muitos que, quando menciona Deus, falam assim, aquele homem lá de cima, né? Ou seja, não tem nenhum conhecimento dele, não tem nenhuma comunhão com ele, nunca encontrou com ele, nunca teve nenhum relacionamento com ele e o chama de homem lá de cima. Então, são tipos que nós encontramos no nosso meio, na nossa cultura, pessoas sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum conhecimento da Bíblia. Outro ponto, a falta de discernimento. Discernimento é entendimento daquilo que é santo e daquilo que não é. Até onde está a verdade e a partir de onde começa o que não é verdade. Então essa falta de entendimento, essa falta de discernimento espiritual. Outro ponto é as superstições e heresias. Nós vivemos num país que pessoas ainda acreditam que se passar debaixo de uma escada está amaldiçoado. Se ele vê um gato preto está amaldiçoado e coisas parecidas assim. Um tanto de coisa que levantar de manhã com o pé esquerdo. Hoje meu dia foi ruim demais porque eu levantei com o pé esquerdo. Então são crenças, heresias que foram implantadas no coração das pessoas e que elas têm isso como parte da religião e acreditam mesmo que isso acontece na vida delas. Muitas vezes o que precisa mesmo acreditar, o que precisa fazer para não ser amaldiçoado, para não se dar mal, eles não fazem. Então são superstições e heresias. Tudo isso leva o povo a acreditar em coisas que não existem e muitas vezes desacreditar em coisas que são reais. Inclusive muitos cristãos caem nessa armadilha de acreditar em coisas que não existem e de descrer daquilo que é real e fazer pouco caso da palavra de Deus, não dando o devido valor à palavra do Senhor. Nosso intuito nesse estudo é, de posse da palavra de Deus, removermos dúvidas e equívocos formados na mente de muitos e assim afastar de toda prática contrária às verdades da Bíblia. Nossa regra de fé e prática, nosso manual de vida é a Bíblia. O que está fora da Bíblia não nos interessa, o que interessa é o que está aqui dentro. Isso aqui é o nosso manual de vida, não nós seguimos a palavra de Deus. Muitas coisas que tomaram lugar na liturgia das igrejas e são ensinadas como verdades, não acham apoio na Bíblia, na palavra de Deus. A igreja fez uma mistura de coisas e implantou um monte de coisas para atrair pessoas, e sendo que muitas coisas não estão de acordo com a palavra de Deus. Não estou falando de igreja local, não estou falando da igreja no geral. Você vai assistir um culto na televisão, você vê algumas coisas que não faz parte do conjunto e que foram implantadas ali com o intuito de atrair pessoas, fazer ficar parecido com algumas coisas que as pessoas gostam lá no mundo, para atraí-las. Vão lá para a igreja, mas eu gosto de dançar, lá na igreja também a gente dança. Mas eu gosto disso, daquilo, lá a gente faz também. E vai fazendo coisa para atrair pessoas. E fica uma mistura de coisas estranhas no meio da igreja do Senhor. Cuidado para que você não seja enganado. Alguns exemplos aqui. As pessoas pensam que Deus e o diabo estão numa luta que as forças são equivalentes, como se Deus e o diabo estivessem num ringue, num tatame, em luta, que uma hora um está por cima, outra hora o outro está. Uma hora um está caindo e outra hora está se levantando. Que as forças são iguais, são equiparadas, são equivalentes. Filósofos e religiões antigas propõem um duelo ou um duelismo no universo, uma luta com forças equivalentes ou equiparadas entre o bem e o mal. Penso assim que tem hora que Deus perde, que o diabo vence, que as forças são iguais, são equiparadas. Muitas pessoas têm esse pensamento e não sabem o poder e a força que tem o nosso Deus, né? Alguns mal informados chegam a supor que Deus e o diabo estariam em uma luta equilibrada.
como se diz aí fora, pau a pau, né? Os dois têm a mesma força, a mesma capacidade. Então, falta de entendimentos que nos leva a crer em coisas que não existem. Por quê? Porque não existe rival para Deus. Deus é Senhor e soberano. Nem mesmo o chamado príncipe deste mundo pode se apresentar como adversário à altura ao grande El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e diz a Bíblia, inclusive nas águas debaixo da terra, Ele tem poder, Ele tem domínio. Deus domina desde o menor vírus ou verme até o maior dos animais. Os astros, as estrelas, os planetas, tudo estão sob o comando de Deus e cada um cumpre o seu trajeto, a sua rota, sem se desviar, porque Deus os colocou ali, deu ordem que eles fossem assim. O salmista diz assim que Deus deu uma ordem para o sol, ele nascer lá e se pôr cá todos os dias, fazendo o mesmo trajeto, e que ele nunca fugiu desse trajeto, que foi uma ordem de Deus. Então, todo dia tem o sol nascendo pela manhã e todo dia tem o sol se pondo pela tarde. Nunca mudou esse esquema, porque foi Deus que estabeleceu assim, ninguém pode mudar. Então, Deus é soberano e tem poder sobre todas as coisas e domina sobre tudo. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, se referindo à derrota do inimigo quando ele foi expulso lá do céu. Quando Jesus mandou os 70 discípulos pregar, falou com eles assim: vai e entra nas casas, nas aldeias, prega o evangelho, cura os enfermos, expulsa os demônios, faz a obra do Senhor. E eles foram e voltaram muito alegres. Falaram assim: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. E Jesus falou assim: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, uma alusão à derrota do inimigo. Falou assim: mas vocês não precisam ficar tão alegres com isso, porque vocês tiveram poder sobre o diabo. Mas a vossa alegria deve estar em ter o vosso nome escrito no céu. É a maior dádiva, o maior bem que um homem pode ter é ter o seu nome escrito no livro de Deus como eleito, como escolhido. Esse é o nosso propósito. Então, a implantação do reino de Deus na terra, a expansão do evangelho, foi uma derrota para o Satanás. Já falei aqui outro dia que todo o intuito do inimigo era tirar Jesus da cruz. Se Jesus não fosse a cruz, não tinha reino, não tinha salvação, não tinha pagamento de culpa, de pecado, não tinha restauração, não tinha cura, não tinha libertação. Mas ele foi. Contra tudo e contra todos, ele venceu o inimigo e venceu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então essa é a nossa vitória, e a partir dessa vitória que nós vivemos, que nós lutamos no nosso dia a dia. Na arena espiritual, Satanás não é páreo para o grande eu sou, não é páreo para Deus. Ele luta contra Deus usando pessoas, estando contra pessoas, contra a obra de Deus, para tentar atingir a Deus, mas ele não tem poder contra Deus. Tanto é que Jesus nos conferiu poder para que tenhamos vitória contra o mal. Em Lucas capítulo 10, verso 19, o versículo que nós lemos, ele dizendo que nos dava todo o poder, toda a autoridade, ele diz assim que nada os fará dano algum. Vocês podem pisar toda a força do mal, serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. Porque esse poder está com quem está em comunhão com Deus, com quem tem essa vida com Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, vou usar as minhas palavras para falar esse versículo, João dizendo assim: filhinhos, vocês agora são de Deus. Vocês já venceram o maligno, e o que está em vós agora é maior do que o que está lá no mundo. Então, quem é de Deus venceu o maligno e tem Deus no coração, a pessoa do Espírito Santo mora no seu interior, e ele é maior do que o que está no mundo, do que o espírito do mal. Então nós podemos descansar no Senhor, descansar na sua graça,
sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Se nós estivermos junto com o papai, ninguém vai bater a gente depois que sair da escola, tá? Ninguém vai me pegar lá fora porque eu estou junto com meu pai. Meu pai é o meu protetor. O reformador Martim Lutero disse certa feita, ele falou assim, o diabo é um cão na coleira de Deus. Já falei sobre isso aqui outro dia. As limitações que Deus impôs ao diabo. Ele vive nesse mundo entre nós, tentando os escolhidos, como diz a Bíblia, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar. Se ele achar um descuidado, ele traga mesmo. Mas para Deus ele é um cão na corrente, a corrente é limitada, ele vai até onde Deus permite. Eu até citei aqui Jó, para ele tentar Jó, para ele tentar contra Jó, para ele colocar enfermidade em Jó, para ele tirar os bens de Jó, ele teve que pedir autorização a Deus, e só quando Deus permitiu é que ele pôde atacar Jó. E Deus permitiu, fazendo assim uma aposta na fidelidade de Jó, e não ficou envergonhado, porque mesmo depois de tudo, Jó permaneceu fiel e foi abençoado por Deus com o dobro de tudo que ele tinha perdido, porque aquela batalha foi vencida por causa da fidelidade de Jó a Deus. Então o diabo é um cão na corrente, na coleira. Ele vai até onde Deus permite que ele vai. Porque a vitória conquistada na cruz do Calvário é a nossa vitória. E é a partir dessa vitória que nós vivemos, que nós existimos, que nós batalhamos pela fé, que nós andamos na presença de Deus, que nós o cultuamos, nós levantamos as nossas mãos e adoramos, porque somos vitoriosos em Cristo Jesus. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é a nossa vitória. Louvado seja Deus. A realidade. A batalha espiritual é uma batalha real. E nós estamos no meio dela, não há como ficar neutro. Muitos pensam assim, eu estou no meio dos crentes aí, estou frequentando a igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu não vou lutar muito não vou me envolver muito não, porque essa luta não é minha, essa luta é dos crentes, eu quero ficar na minha, eu vou ficar no meu cantinho. E teve um que me perguntou assim, será que lá no céu tem escada? Eu falei assim, escada por quê? Você que qualquer lugarzinho debaixo da escada tá bom, para que ficar na frente? Então esses são os que pensam que o reino de Deus é uma escolha, que eu fico onde eu quiser. Mas Deus tem nos chamado a trabalhar, Deus tem nos chamado a ser útil. Deus tem nos chamado para o labor, para o trabalho, para a batalha do dia a dia, pelo Evangelho, lutar pela causa do Senhor. Nós somos representantes do reino aqui na terra, somos embaixadores. E o embaixador é representante de Deus. Então nós temos um trabalho a fazer, uma batalha a lutar. O lugar que está determinado para nós é Deus que determina, não importa se é no cantinho do céu, se é no meio, se é na frente, mas é importante estarmos lá, mas cada um vai receber o galardão de acordo com a sua luta aqui na terra. Então, a realidade da batalha espiritual é que nós estamos no meio dela. E a partir do momento que nós passamos pela porta, nós temos que enfrentar as nossas lutas. Paulo falou, inclusive, de cada um carregar a sua cruz, sofrendo o restinho das aflições que Cristo sofreu, né? Ficou um restinho para nós. E quando Jesus diz para assim, cada um tomar a sua cruz e segui-lo, ele fala disso, dessa batalha do dia a dia. Ela já foi conquistada na cruz, mas eu tenho que tomar posse dela para mim. É como a terra de Canaã, o povo de Israel. Deus já tinha dado para eles aquela terra, mas eles tiveram que lutar com espadas e lanças e vencer os moradores dali para tomar posse da terra. Assim nós também precisamos tomar posse daquilo que nos foi determinado por Deus. Então é uma luta, não tem como ficar neutro nessa batalha. Do contrário, por que Efésios capítulo 6, verso 12 nos manda nos revestir com a armadura de Deus? Você precisa ter armadura porque é a luta. Eu preciso estar preparado para essa luta. Então a armadura de Deus é para nos revestir, para nos livrar do poder do mal. E segundo Coríntios nos dizer que nossas armas não são humanas, é porque o inimigo também não é humano. Nosso inimigo é espiritual, ele luta contra nós com armas espirituais. Então nós precisamos também estar revestidos com armas espirituais.
armas poderosas em Cristo. Há muitos abusos sobre o assunto de batalha espiritual, de libertação. Alguns que subestimam o inimigo, fazendo até piadas. Muitos fazem piada com o inimigo, dizendo assim que ele não tem nenhum poder. Outros exaltam tanto o inimigo, chegam a dar tanto crédito a ele, que ocupam um grande espaço que deveria ser dedicado ao culto a Deus, falando dos feitos do diabo. Infelizmente, essas coisas acontecem. Os cultos chamados culto de libertação, em muitas igrejas se transformaram em show, com entrevistas ao diabo, enquanto as pessoas opressas são ridicularmente expostas e humilhadas em público. Eu nem sei qual palavra usar, eu fico estarrecido quando eu vejo uma cena daquelas, um pobre endemoniado sofrendo ali, opresso, um líder entrevistando o diabo enquanto aquela pessoa sofre. Aquela pessoa se torna um show ali, uma coisa como os crentes antigamente na Arena dos Leões, que juntavam multidões e multidões para assistir à morte daqueles crentes. Muitos têm se aproveitado desse momento difícil das pessoas e humilhando-as em público com essa situação aí até que ele resolve expulsar esse demônio. Nós vemos o maior exemplo que nós temos na Bíblia foi Jesus. Jesus não dava papo para o diabo. Jesus, quando atravessou o mar e chegou na terra dos Gadarenos, havia ali um endemoniado que vivia entre os sepulcros, andava nu, e ele veio se aproximando de Jesus e falou assim: Jesus, Filho de Deus vivo, o Senhor vem nos atormentar antes do tempo. Jesus apontou o dedo para ele e falou assim: sai dele. Ele falou assim: eu sei quem você é o Filho de Deus, do Deus vivo. Ele falou assim: sai dele, expulsou aquele demônio sem conversa. Então, muitas vezes nós vemos na Bíblia Jesus expulsando os demônios sem diálogo. Não há necessidade de você dialogar com o diabo. Você manda sair em nome de Jesus e pronto, ele sai. Então, muitos têm se aproveitado de situações e transformado o culto num espetáculo onde o diabo é exaltado e aparece mais do que Deus. Infelizmente, nós vemos isso constantemente. Isso causa um mal-estar naqueles que creem na palavra de Deus. Principais crenças das pessoas. A primeira delas é ignorar o mal. Há muitos que pensam que se fizer de conta que o diabo não existe, ou se eu o ignorar, ele não terá poder contra mim. Engana-se totalmente, né? Ele está esperando, é isso mesmo, pessoa descuidada. Engana-se, quanto mais distraído eu estiver, mais fácil será para ele me surpreender com suas armadilhas ou artimanhas. Ele está esperando um descuidado mesmo. Alguém que professa o nome de Deus, mas que anda descuidado, às escondidas, para ele pegar ele de surpresa e destruir a vida dele. O plano dele é destruir a vida dos filhos de Deus. Vemos a batalha travada por Jesus no deserto, por exemplo, depois de 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites que Jesus estava em jejum, ele não estava distraído, mas atento, usou o conhecimento da palavra de Deus para derrotar o inimigo. Ele veio, a primeira coisa que ele falou com Jesus, ele falou assim: olha, você é filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Ele sabia que Jesus tinha poder para fazer isso. E Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Depois ele levou Jesus a um alto lugar e mostrou para ele todos os reinos do mundo. Falou assim: esses reinos são meus, eu te dou se você me adorar. E Jesus mandou ele embora, né? Mas fora isso, tem uma sugestão dele, quando levou Jesus ao pináculo do templo, falou com Jesus assim: pula lá embaixo, que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor dá a ordem aos seus anjos para que você não tropece com o seu pé em alguma pedra. Isso induzindo Jesus ao suicídio. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que se ele pulasse dali, Deus o ampararia e não ia morrer nem machucar. Porém, ele não tentou a Deus, né? Se fosse um de nós, talvez fizesse para mostrar para o diabo que tinha poder, né?
Jesus não o fez. Minha posição. O diabo não leva em conta se sou um simples crente, cristão ou pastor de renome, pois não respeitou nem o Filho de Deus, ele não respeitou nem Jesus. Vimos nesse episódio que ele conhece as Escrituras e as usa quando lhe é conveniente. A Bíblia diz assim que o diabo crê em Deus e estremece. E pelo diálogo dele com Jesus, você pode ver que ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece muito mais do que muitos crentes, porque ele é antes de nós. Ele conhece todas as coisas ali que são escritas. E quando lhe é conveniente, ele usa. Usou o Salmo, o que eu citei aqui agora, ele usou o Salmo 91 para induzir Jesus ao suicídio. Usou Gênesis 2:42, 17, de maneira torcida para induzir Eva a comer do fruto proibido por Deus. Ele chegou para Eva e simplesmente falou assim, não é assim que está escrito, não é? Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ficar sábio igual a Ele. É por isso que Ele não deixou você comer, e foi torcendo a palavra, induziu a Eva, e ela viu que o fruto era bonito e agradável de se comer, ela comeu. Comeu e induziu Adão a comer também, e aconteceu essa tragédia que aconteceu conosco, que nós estamos até hoje lutando contra esse mal, né? Estamos inseridos em uma situação de guerra contra os poderes do mal. Não vamos subestimar o diabo, não vamos ignorá-lo, nem tampouco superestimá-lo, mas enfrentar a realidade com entendimento, com os olhos espirituais bem abertos e estando revestido com o poder do nome de Jesus. Ou seja, revestido com toda a armadura de Deus para poder suportar no dia mau, é o que diz o texto lá de Efésios. Nós estivermos preparados, nenhum mal nos atingirá. E finalizando, Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para não ser vencido pela tentação, porque o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Nosso espírito pode estar preparado, mas nós somos tentados na carne. E na carne não habita bem algum. Então nós precisamos estar em espírito, ligados no Senhor. Precisamos estar perto do papai para ser protegido. Quando o inimigo vier e ver que nós estamos debaixo das asas do papai, ele não vai nos atacar, ele não vai nos vencer. Nós seremos vencedores sempre em nome de Jesus. Você possa meditar nessa palavra sobre a batalha espiritual, que ela existe, ela é real, que você está inserido num campo de batalha, queira ou não queira, você está participando dessa guerra. E se você não estiver atento, você pode ser derrotado. Então tome posse da palavra de Deus, tome posse da comunhão com Deus, revista-se de toda a armadura de Deus e esteja firme contra a cilada do diabo, você vencerá em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.